E então, falando um pouquinho aí sobre o que a gente vai ter dentro da jornada, né, dentro do Minhas Cores, o primeiro ponto que eu sempre falo aqui é que nós somos coloridos, seres coloridos por dentro e por fora. Então a gente reverbera e interage com as cores, tanto por dentro, quando eu falo dentro de um lugar em que a gente interage energeticamente, né? E as cores, a partir dessa interação, a gente consegue trazer recursos, né? Conceitos introdutórios ali que ajudam a gente a estar trabalhando esse equilíbrio energético. Emocionalmente, a gente também pode trabalhar as cores a favor das nossas emoções, né? Então, hoje em dia a gente tem muito recurso da Cromo, por exemplo, né? Que usa as cores em prol do seu bem-estar, do seu emocional ou fisiológico também, né? E a gente traz um conteúdo bem introdutóriozinho, bem simples, porque é um universo muito vasto, né? Mas que, para mim, só esse básico já funciona muito bem no dia a dia, né? Então, trazer, por exemplo, né, uma cor para aqueles dias que você está mais estressada ou está mais esgotada, né? E ir usando essa cor, né, através do seu vestir. A gente traz o lugar das referências, o que a gente pode trazer dentro da nossa... se nutrir dessas cores dentro do universo, né, dos alimentos. Então tem chás, a gente trabalha esse universo, né, de alimentos mesmo, das águas solarizadas, enfim, tem um universo aí, a gente apresenta esse universo bem básico para que você possa realmente ter um benefício ali no dia a dia, né? Então, a jornada, ela vai ser... É uma jornada que, então, ela trabalha com esse conteúdo em que a gente vai estar focado num conteúdo introdutório para trazer as cores, para você conseguir se conectar e ter essa imersão em prol do seu bem-estar, né? A gente também tem esse lugar também de usar as cores diariamente de acordo com a energia que está mais favorável para aquele dia. Então tem as cores recomendadas para aquela determinada energia, então a gente traz essas cores. Eu uso basicamente, hoje por exemplo, eu estou numa das cores do dia, então basicamente eu uso, porque desde que eu comecei a usar é impressionante como as coisas fluem melhor, né? E então isso aqui não é capa de revista não, a gente vai... Claro que a gente está mais arrumadinha, né, para apresentação, mas efetivamente eu tento trabalhar e usar, por exemplo, essas cores que são favoráveis dentro daquele dia, né, dentro de cada dia da semana. E é muito legal porque nós somos um arco-íris por dentro e por fora. Então a gente reverbera as mesmas cores, as 7 cores, né, do arco-íris, dentro de centros energéticos nossos. Então a gente também traz esse conteúdo para que vocês possam entender um pouco desse universo e como, né, a gente pode usar as cores no nosso vestir, na nossa alimentação, se nutrindo, né, trabalhando também, às vezes tendo conhecimento de alguns recursos terapêuticos. Hoje tem os cristais, né, que a gente gosta muito também, que são maravilhosos para ir também ajudando a trabalhar energeticamente, né, a gente ressoar nas mesmas cores, porque as cores têm elas acabam tendo a mesma frequência, comprimento de onda que esses centros energéticos que estão aqui né, disponíveis nos nossos corpos. Então a gente acaba ressoando essas cores e é muito lindo porque a gente ressoa as 7 cores, né, que estão lá dentro do arco-íris. Então, coincidentemente ou não, a gente faz parte, né, desse universo, a gente não está externo a isso. Então é muito bonito, assim, é um momento muito bonito da jornada. Eu tenho... É meu xodó esse momento em que a gente fala das cores, né? E a jornada, ela vai estar dividida em 3 módulos, né? Durante 4 semanas ela vai acontecer
e ela vai estar dividida em 3 módulos. O primeiro módulo é justamente para a gente estar trazendo esses conceitos introdutórios focados e voltados para o nosso bem-estar. E também a gente traz um pouco de como essas cores, né, hoje já é até bem difundido dentro do universo da consultoria de imagem, mas como essas cores comunicam através dos efeitos psicológicos, fisiológicos, que já são comprovados que as cores causam na gente, se a gente reage, né? E de acordo com todo esse histórico que a gente tem social, essas cores vão ficando de alguma forma já automaticamente reconhecidas, né, pela nossa mente, enfim. Então a gente tem cores que marcam aí, foram marcadas ao longo da história, né, do contexto social. Aí a gente pega, então ela acaba comunicando exatamente aquilo que representou, né? Então a gente vai ter esse universo, né? Então tô tentando aqui trazer algum exemplo, mas é isso, assim, por exemplo, o vermelho foi muito usado pela realeza, ele vai comunicar um lugar de poder, de liderança, né, de autoridade ali. Então, tem esses lugares, né, que a gente automaticamente já reconhece, e então usar essas cores intencionalmente, né, o que a gente chama da psicologia das cores. Então, nesse primeiro módulo a gente traz também um conceito bem introdutório, porque esse universo, então, é super, tem muita coisa ali, né, enfim, então a gente traz um conceito bem introdutóriozinho, porque eu acho que esse início já é o suficiente para a gente conseguir comunicar 80%, ele faz uma comunicação super adequada, né, então usar as suas cores a favor de uma comunicação, ou seja, você intencionalmente comunicar um tipo de posição, né, ou de acessibilidade, enfim, usando a cor, né, simplesmente usando o recurso das cores, é fantástico. Eu uso também muito isso. Então eu vejo já, né, que isso funciona muito mesmo. Então, por exemplo, a cor amarela, a gente já sabe que é um sinal de atenção, então a gente traz para lugares que a gente coloca como ponto de atenção. Por quê? Porque a gente vem ao longo da história, né, um semáforo, né, é um ponto, sempre quando o ponto de atenção, você vai ver que ele, na maioria das vezes, ele está na cor amarela, então, de sinalização, né. Então, tem vários recursos, né, dentro da psicologia das cores. Então, tem essa introdução lá de como você pode comunicar de uma forma intencional, né, e tem também esse lugar da gente... então, de como a gente se conecta de dentro para fora justamente por causa disso, ou seja, como a gente interage com as cores, né, energeticamente, emocionalmente, fisiologicamente, né, e como a gente pode então trazer todos esses recursos através das cores, seja na nossa alimentação, seja no nosso vestir, né, através também, como a gente falou, de elementos ali, acessórios, elementos, enfim, para que a gente possa usar em prol do nosso bem-estar ou da nossa comunicação mesmo, né? Depois a gente vai ter um módulo em que a gente efetivamente vai trazer já a comunicação, né, de como a gente comunica agora por fora, né, como é que a gente interage com as cores por fora. E efetivamente são os conceitos que a consultoria já traz, né, mais tradicional. Então, no segundo módulo, que é o Colora-se, né, o primeiro eu sou cores, o segundo é o Colora-se, sou de alma, né, então tá lindo, tá bem bacana. O segundo é o Colora-se, e nessa fase do Colora-se, então efetivamente a gente traz os conceitos mais técnicos, né, que a gente usa na consultoria, e a gente parte desse primeiro conceito, também é um conceito lindo, em que a gente fala um pouquinho, né, de como a gente ressoa. A gente tem, né, dentro da nossa beleza natural, a gente apresenta as mesmas características
que as cores têm. Então as cores, né, para uma cor, né, existir, ela tem uma composição lá de características, né, e essas características estão presentes também na nossa beleza natural. E aí é assim que a gente faz até a análise da coloração pessoal, através desse efeito comparativo, né, justamente com os tecidos que apresentam essas características, esses conjuntos de características, né. Então, o que é muito bacana é que esse conceito da coloração pessoal, ele partiu, claro, dentro de uma indústria cinematográfica, junto com uma indústria de beleza, né, efetivamente, né, justamente atuando dentro dessa indústria, mas o estudo que foi feito foi muito relacionado já a estudos anteriores ligados à comparação com essas características das cores também presentes nas estações do ano, né? Então, Amanda, seja bem-vinda, querida. Então, o que é mais bonito é isso, é porque a gente, né, se coloca num lugar de tão à parte, de tão distanciamento, a gente está tão ali desconectada, né, e a gente acaba não identificando que a gente faz parte dessa natureza, né, a gente, as cores têm as mesmas características dos elementos que cada estação apresenta enquanto cores, né? Cada estação você vai vendo que tem um tom diferente, tem uma intensidade de cor diferente, né? As cores são mais quentes ou mais frias, né? Tem os tons ali, então a gente tem isso presente nas cores, essas características, e tem presente na nossa beleza natural. Então, não é à toa, eu sei que é um pouquinho confuso, mas enfim, não é à toa que dentro da coloração pessoal, a gente apresenta aquelas cartelas de cores associadas a estações do ano, né? Então, o mais bonito é isso, né? E a gente, então, traz esse conceito de uma forma mais genérica, né? Porque na jornada a gente não está tratando individualmente, né? Não é uma consultoria, é para que a pessoa tenha um conceito geral e aplique, né? De forma geral. Então a gente traz um conceito amplo, né, do que são essas características dessas cores e como a gente identifica essas características, por exemplo, no nosso tecido, na intensidade dessa cor, como ela tá, né, no brilho do acessório, se é brilho, se tem intensidade ou se é mais suave, né. Então, o tecido, por exemplo, se ele é mais fosco, né? Se ele é mais escuro, se ele é mais claro, se tem tons mais frios ou tons mais quentes, né? Mais puxados ali pros amarelos, né? Enfim. Então, a gente realmente tem a pigmentação, né? Com a tonalidade mais amarelada, a pigmentação mais azulada ali presente, né? Não é o efeito da cor azul ou da cor amarela, essas cores, quanto que elas recebem de uma pigmentação azul, de uma pigmentação amarela, essa concentração, né? Enfim, não vou deixar isso lá para dentro da jornada, mas na verdade o que a gente está falando bem, você vai começar a saber reconhecer o que uma cor, né, considera ali, né, quais são os elementos que a gente considera e como eu posso trazer isso através de acessórios, né? Então, no meu caso, enfim, né, então olhando para esse lugar, a gente vai entender exatamente isso, né? O que é um acabamento mais suave, o que é um acabamento mais límpido, quais efeitos que eles causam, o que é uma cor com mais intensidade, uma cor com mais suavidade, né? O que é uma cor mais clara, uma cor mais escura e quais os efeitos que elas causam dentro do universo dessa comunicação, né? Então a gente traz esse lugar. Oi, minha prima, boa noite. Seja bem-vinda aí.
Então a gente traz, né, para esse lugar, e também vai ser um módulo em que a gente vai trazer aquele conceito básico de combinações de cores, que a gente utiliza muito através do que a gente chama de círculo cromático, acho que muitas pessoas já ouviram falar, que são, na verdade, harmonizações, né, partindo de combinações, são combinações harmonizadas, que acabam ficando harmonizadas. E que também são muito utilizadas aí dentro não só do universo da nossa consultoria de imagem, mas dentro do universo da moda, para estamparia, decoração, publicidade, a parte de publicidade, eu falei, enfim, todo esse universo que envolve cores, né? Sempre a gente tem o recurso, o uso dessas combinações. E são combinações que podem causar também, elas comunicam também, dependendo da combinação que você fizer, um lugar em que vai ressoar mais elegância, um lugar que vai ressoar mais criatividade, mais ousadia. E ao mesmo tempo eu acho que é um lugar que é muito bacana, porque a maioria das pessoas que chegam para mim, chegam com muito medo de usar cor. E o medo é errar, o medo é de errar, né? Então a gente parte hoje de uma liberdade muito grande, que não existe certo ou errado, mas a gente sente que é uma ferramenta muito boa para você começar a ter uma interação com as cores e começar a introduzir mais cores dentro da sua vida, porque a partir do momento que você conhece as combinações, você se sente seguro. Qualquer combinação que você fizer, partindo do círculo, ela vai trazer um efeito de neutralização. Então, você pode estar super colorida, que você vai estar super harmônica, porque elas se neutralizam entre si, o efeito é de neutralização, então não causa nenhum estranhamento, enfim. E aí eu sinto que a maior parte das pessoas consegue dar esse salto de ser mais ousada, né? Isso e coloração. Todo mundo que chega... É impressionante. Eu não uso cor, não gosto de cor. Eu já peguei gente com armários assim totalmente neutros, assim, só cores neutras, não tinha uma cor dentro do armário porque tinha muito medo de usar, e que depois da coloração, antes mesmo da gente assim chegar, né, no final ali, no momento de efetivamente ir para um lugar de compra, a pessoa já estava comprando, já estava trazendo e já estava combinando. Então, assim, é impressionante como a coloração pessoal, ela dá uma confiança, né, também muito grande para a pessoa, porque aí aquele medo de, eu estou usando uma cor errada, vai por assim, e não que a coloração seja um limitador, você só pode usar suas cores, não, mas você entender como usar, né, ter essa autonomia, né, para usar, saber que quando você não está usando uma cor sua, você pode usar outros elementos, ou até mesmo assumir aquilo ali, né. Então, mas a maior parte das pessoas, quando começa a usar as cores e começa a ver os efeitos, como você fica, né, assim, como tudo valoriza em você, né, você não precisa de nada, né, as ruguinhas vão embora, né, a pele fica mais saudável, né, então as nossas feições ficam mais definidas, né, e tudo fica num pano, numa estampa muito harmonizada, né, então é maravilhoso, assim. Vocês já podem até, ir tirando aí qual é a minha cartela aí, qual é a minha estação, né, pelas coresinhas que eu tô usando, vocês já podem já tirar aí um pouquinho do meu universo. Então, enfim, nesse lugar a gente traz esse conceito, e a gente fala também um pouquinho sobre a combinação, então, de estampas, de cores neutras, como combiná-las, né? Como combiná-las dentro desse... super indica, Fê, né? Fê já fez também. Fê é das minhas também, tem a mesma estação, né? Estação bem próxima ali. Eu acho que eu não sei se nem se foi igual. Não dá spoiler aqui não, primo. Deixa esse povo vir e fazer a coloração. E aí, nesse caso, então, né, a gente traz esse segundo modo color, esse conteúdo muito
muito bom, assim, é um conteúdo fácil, leve de pegar, é rápido, você já vai entender os efeitos da comunicação, o conteúdo também está com isso, ou seja, o que comunica também essa combinação, né? Combina, é um lugar de mais refinamento, né? Isso expande, isso alonga, então isso está bem legal, tá? E a gente fecha e encerra o terceiro módulo o módulo com a FETSE, que aí a gente concentra mais nesse universo dos acessórios corporais, né? Esse universo um pouquinho... Os acessórios faciais, eles são um pouquinho mais difíceis, porque na verdade é replicar o que você tem na sua cartela, né? Então a gente vai até trazer algum conteúdozinho, mas realmente os corporais, eles têm bastante utilidade, assim, né? Um cinto, um lenço, bolsas, enfim, sapatos. Então isso tudo são universos que a gente pode estar introduzindo as cores para efeitos, como a gente falou, de harmonização, de alongamento e de comunicação, né? O que está comunicando ali? Mais força, mais acessibilidade, mais feminilidade. Tá rindo, né? Minha prima tá rindo aqui. Não dá spoiler não, deixa esse povo vir, fazer a coloração aqui. E aí uma coisa também que está acontecendo muito, já é a segunda cliente aqui, que eu comecei ali, né, que não usava maquiagem, muito básica, que nem eu, assim, uma coisa bem mais natural, né, e já saiu, gente, como primeiro recurso, nem comprando roupa, usando a maquiagem. Então, assim, a coloração é incrível. Eu tô falando da parte, tô falando aqui da jornada, mas coloração é um negócio, assim, que acho que é luz, assim. Depois que você faz a sua, você fala, meu Deus, né? O mundo se abre, assim, se a gente joga uma luz. E a jornada também. O conteúdo tá todo muito especial. Bem direcionado para esse universo, para você mergulhar por dentro, né, assim, e mergulhar dentro desse universo de como você já pode sair do outro lado, né, combinando as cores. E aí a gente tem ancorado, né, nesse movimento, né, a gente vai ter um encontro final, no final ao vivo, né, pra gente se reunir, trocar essas impressões, tá colorida e ter uma tarde, né, enfim, umas horas ali agradáveis em que a gente vai ritualizar, vai fazer esse encerramento de uma forma bem agradável, bem criativa, né, enfim, porque eu sou dessas, gosto muito de ritualizar, então adoro botar uma rodinha, botar né, uns tarôs, os oráculos, enfim, fazer umas coisinhas aí acontecerem. E nesse caso, né, e falando, né, a gente traz uma proposta, né, de rotinas e práticas diárias dentro de cada etapa dessa, né, porque ela é super pensada para cada etapa. Então a gente traz essa rotina através do que a gente chama de pílulas de autocuidado. Eu falei aqui no Jornada Vestindo Minha Beleza, mas a gente agora traz sobre essa ótica desse universo dessas 7 cores, como essas 7 cores reverberam cada dia da nossa semana. Então cada dia a gente vai estar trazendo um lugar ali dentro da pílula de autocuidado, e lá tem tudo, a gente ancora com práticas diárias, né, de manifestação, de yoga, de respiração, tem receitinhas para cada dia com cada cor de alimentos, né, tem a manifestação para aquela cor daquele dia, tem cuidados, o cuide-se, né, que eu sempre estou dando alguma dicasinha de autocuidado relacionado a esse lugar, né, das cores. O Mime-se também, que é um lugar em que você pode estar investindo em alguns lugares, em alguns recursos, né, então, como a gente fala, às vezes é um cristal, às vezes são elementos ali que a gente pode estar trazendo para o nosso dia a dia, investindo um pouquinho mais, argilas, coloridas, enfim, né? Esse universo que a gente pode estar trazendo em prol do nosso bem-estar. Então a gente tem uma rotina diária, uma prática de todo dia se dar bom dia para fazer pelo menos essa manifestação, a respiração, né? Aí a gente parte, deixa aquela yoga da semana, para as pessoas irem fazendo. As receitinhas a gente também deixa muito à vontade, e chega aí a gente lança
o conteúdo diário com a prática, né? Um conteúdo por dia, ancorado ali online, tudo online, tá, gente? E aí a gente traz junto com o conteúdo uma sugestão de prática de montagem de look já para você ir exercitando aquele conceito naquele dia, né? Mesmo. Então deixa esse conteúdo pro conteúdo do dia, se a pessoa vai chegar depois em casa, fazer rapidinho, enfim. E à noite a gente fecha com acompanhamento dessa rotina, desse plano, como é que foi seu dia. Cada etapa a gente traz uma mandala especial para ser colorida, enfim, a gente mune, né, ancora todo esse processo para que você possa realmente ter imersões, ter experiências ali, imersivas ali com esse universo das cores, né? E a gente faz isso através da pílula de autocuidado e através do kit, que no Jornada Minhas Cores se chama o Soul Cores. Ele vai trazer alguns elementozinhos, né? Seja incenso, sejam águas, sejam cristais, né? Enfim, garrafinhas, enfim, lápis para colorir, no caso, enfim, elementos que vão te ajudar nesse ancoramento das pílulas, né? Dessas práticas que a gente está propondo no dia a dia, que são práticas também muito gostosas, né? Beijo, minha prima. Obrigada, meu amor. E aí, no caso, então a gente faz essa prática, né, ancora com essas práticas e com essas pílulas de autocuidado, para que você já possa ir tendo uma imersão, né, na prática também, tendo um ancoramento, porque cada etapa, cada pílulazinha, né, cada ponto que a gente coloca, né, dentro desse lugar de proposta, de práticas ali, elas são realmente pensadas para cada dia da semana e para cada etapa que a gente está. Então a gente vai tendo uma crescente ali também, né, o tipo de enfim, incenso que a gente coloca, né, ele vai ser pensado para você ir ganhando esse lugar de também ir ganhando uma confiança, né, e estabelecendo uma relação de confiança com as cores e se sentindo plena com essas cores, enfim. Tá aberta também, né, para receber, ancorar todo esse conhecimento. Então, tá bem especial, tudo feito com muito cuidado. Eu diariamente vou estar com vocês nessa reunião, nesse encontro do Bom Dia, que é bem rapidinho. A gente tem feito ali, não dura 15 minutos, assim, feito de manhã cedinho, não atrapalha em nada o dia a dia. Eu estou deixando a yoga um pouquinho mais solta, né? Porque realmente aí cada pessoa, normalmente eu tenho estipulado alguns dias para fazer, mas se não der, tá tudo bem, a gente vai tentando trabalhar, mas a yoga também é importantíssima, porque também é super pensada para cada etapa, para ajudar a ganhar mais confiança, enfim, para interagir mais, para ter mais criatividade na hora do vestir. Então, todas são muito pensadas, estão bem pensadas, né? E de acompanhamento, a gente faz essas reuniões diárias. Eu vou estar com vocês pelo grupo, pela comunidade do Minhas Cores, que é um grupo no WhatsApp, que a gente vai estar trocando. A ideia é postar ali ao longo dos dias, e postando, cada um postando seus looks, eu fazendo os comentários diários, e a gente vai chegar e ter uma reunião a cada final de etapa, para que um encontro de 2 horas. Eu vou pegar, a intenção é pegar algumas clientes ali e usar como referência para ir eu trazendo uma análise mais aprofundada, fazer umas considerações mais consistentes ali, e para o grupo como um todo ir pegando, né? Esse início eu ainda estou conseguindo pegar, assim, como tem poucas pessoas, eu ainda consigo pegar e tá tendo um atendimento quase que, digamos que ali é quase de uma consultoria, né? Apesar de ser uma jornada, porque está sendo quase que exclusivo, eu estou conseguindo dar bastante atenção, mas a partir do momento que, né,
aumentar a quantidade de pessoas, vai ter que ser dentro de um lugar disso, em que eu vou pegar algumas referências e aí serve como ancoramento, mas as pessoas que estão lá vão poder, né, eu vou dar um momentozinho para dúvidas, enfim. E ao longo da semana eu acho que eu já vou trabalhar muito esse exercício de estar puxando os próprios conceitos ali, eu acho que já vai ir dando uma noção para as pessoas, né? Enfim, a disponibilidade, né, é total. E aí a gente depois, né, que no final, né, então já tem o kit, a gente já falou, né, a gente falou do encontro, né, a gente depois esse conteúdo, né, como é que ele fica, né? Tem playlistzinha para essa etapa, né, pro jornada. E depois a gente faz esse acompanhamento por 3 meses, né? Então, tanto dentro da comunidade como o conteúdo fica disponível para vocês por 3 meses, tá? Para que vocês possam ir exercitando com calma, revendo, pegando alguns pontos, né? A intenção é que depois, se vocês quiserem ter acesso ao conteúdo, porque a cada trimestre eu vou ter que estar lançando, né, a jornada, e aí talvez tenha que fazer algumas adaptações, mas a ideia é que se vocês quiserem continuar tendo acesso ao conteúdo, aí a gente vai ver um precinho super mais ajustado, favorável. E também, assim, pessoas que estão lá dentro da jornada, né? Vão ter preços, condições especiais para as próximas jornadas, para outros serviços, né? Até o serviço, se quiser um serviço mais específico comigo, para, por exemplo, a própria Santô, né? Que é o clube de descontos, vai ter, porque na coloração, por exemplo, quem está dentro do clube de desconto Santô consegue fazer um combo de levar um brinco personalizado. E aí a gente ainda pode dar um descontinho para fazer a pessoa entrar no Clube Santô e ter esse desconto lá, ter esse combo, fazer a coloração, mas já usufruindo desse lugar, né? De poder ter um brincozinho personalizado. Então, quem está lá dentro vai ter esses descontos mais exclusivos.